Olá, eu me chamo Daniela Vargas e nós estamos então partindo para mais um devocional do livro de Salmos. Temos uma paradinha, mas agora voltamos com os 5 últimos devocionais a respeito do livro de Salmos, onde o Senhor vai inspirar o nosso coração e nos encher das suas grandezas. Um livro que é tão lindo, um livro poético, um livro que nos inspira a confiar no Senhor e na sua grandeza. E hoje o tema é exatamente esse, Deus grandioso. Eu quero te convidar para, antes de tudo, você já começar a nos seguir, compartilhar esse vídeo com outras mulheres que precisam ser alcançadas como nós pela palavra de Deus. Faça isso agora mesmo, porque depois desses devocionais não é o fim. Nós temos coisas bem poderosas que nós estamos preparando para você e para mim, para que sejamos fortalecidas no Senhor. Então, hoje falando sobre os Salmos do número 101 ao número 110, nós vamos tocar em alguns pontos bem importantes que o Senhor deseja comunicar ao nosso coração. Antes de mais nada, quero te pedir que feche os seus olhos para que a gente se concentre e vamos colocar esse momento diante do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Muito obrigada, Deus, por esse livro tão inspirador que o Senhor deixou para cada uma de nós, para que nós possamos ser mais fortes, sermos mulheres inspiradas, que te amam ainda mais e que confiam no Senhor. O Senhor é grande, bom e poderoso. E nesse momento eu declaro que o teu Espírito já está tocando as nossas vidas por meio da tua palavra. E esse momento será um momento de crescimento, um momento onde ouviremos o Senhor falar com as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então aqui já no Salmo 101, no verso 2, eu quero ler com você. O salmista, esse salmo é um salmo de Davi, e ele fala assim: Eu me conduzirei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Então aqui eu já quero trazer para a gente essa perspectiva de que Davi, ele se colocou, ele se conduziu. A palavra aqui está falando, eu me conduzi com inteligência. Eu me conduzi no caminho certo. Sabe, mulheres, existe algo que Deus precisa fazer, existe algo que Deus de fato já fez por nós. Existe uma parte que é dele. E sabe, Jesus Cristo, ele cumpriu com excelência essa parte em nos prover um caminho reto. Jesus, ele é o caminho. Se andamos na palavra, que é Jesus, e Jesus é a palavra, nós estamos andando num caminho reto. E Deus, ele desejou se fazer conhecido por meio de Jesus, por meio da sua palavra. E Jesus como a palavra viva. E a própria Bíblia, que é a palavra escrita de Deus, né? No original se chama Logos, a palavra escrita que nós lemos. E esse é um caminho reto. Mas Davi, ele já entendeu que quem vai se conduzir, quem se coloca nesse caminho reto, somos nós. Porque Deus nos deu esse livre-arbítrio de nós escolhermos andar no caminho reto, andar segundo a palavra de Deus, ou nos conduzirmos em um caminho de perdição, de erro, né? Mas muitas vezes nós remetemos isso somente ao pecado, mas é muito mais do que isso. Jesus, ele resolveu o problema do pecado, nós hoje somos livres do pecado por meio dele. Mas nós podemos nos enrolar com as coisas desse mundo e perder a vontade perfeita de Deus, nos perder do seu propósito para a nossa vida, nos envolvendo, dando atenção às coisas desse mundo. Mas hoje o Senhor fala conosco. Davi entendeu e nós vamos entender pelo Espírito que é nós que nos conduzimos a esse caminho, um caminho da vontade de Deus, um caminho segundo o propósito do Senhor para cada uma de nós. E isso é tão específico porque Davi tinha o seu propósito. Eu tenho o meu propósito, mas você que está me assistindo também tem o seu propósito no Senhor. Porque Deus não criou coisas do nada, sem acaso, sem saber para onde iriam. Deus nos criou para algo.
Aleluia! E isso dignifica o ser humano, é isso que nos dá um sentido de pertencimento, é o propósito que nos faz querer acordar todos os dias, rompendo, desejando vencer, desejando passar por cima dos nossos sentimentos ou adequar eles para que nós possamos viver um propósito. E sabe, Davi, ele se colocou, nós devemos nos colocar nesse caminho reto. No verso 3, ainda fala assim: não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio as ações daqueles que se desviam do caminho certo. Nada do que fazem me atrai. Que poderoso, como Davi era posicionado. Quando ele escreveu esses salmos, não sei se você fica, eu fico muito animada, porque me transmite uma posição. Eu me coloco e nada desse mundo, nada das coisas que vão ao contrário a esse propósito, ao contrário ao caminho de Deus, me atraem. É uma decisão que nós tomamos, né? É uma decisão que Davi tomou e que cada uma de nós precisa tomar. E aqui eu gostaria de salientar, né, que ele fala: não porei coisa má diante dos meus olhos. Augusto Cury fala muito bem sobre isso, sobre que os nossos olhos, eles também fazem parte das janelas da nossa alma. Nós alimentamos a nossa alma, os nossos pensamentos que vão direcionar as nossas atitudes e escolhas, eles são alimentados por aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos. E estamos em uma geração, estamos em um tempo onde muitas coisas estão diante dos nossos olhos, onde temos acesso a muitos tipos de informações diferentes, mas devemos saber que nós devemos decidir o que os nossos olhos vão contemplar, ou seja, aquilo que a nossa alma vai ser alimentada. Sabe, alimente o seu futuro com aquilo que agrada a Deus. Alimente o seu propósito, colocando os seus olhos diante do Senhor, diante daquilo que Deus te direciona, diante da sua palavra, diante de um bom conhecimento, diante de uma boa ministração que vai te trazer renovo, que vai te alimentar espiritualmente. Decida fazer isso, amém? E no 6 e no 7 vai falar sobre conexões e companhias. Meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda em um caminho reto, esse me servirá. Verso 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante meus olhos. Oh, aleluia! Isso fala de conexão, de companhias, de amizades. Nós mulheres gostamos do coletivo. Gostamos de conversar, gostamos de compartilhar, e eu creio que isso foi algo que Deus colocou dentro de nós. Não por um acaso, mas por um propósito, porque isso nos fortalece, mas isso também pode nos enfraquecer. Aqui Davi colocou a importância de que quem vai andar com ele, quem vai servir com ele, quem vai estar na casa dele, não são aqueles que andam por caminhos tortuosos, que professam mentiras, mas são aqueles que estão andando num caminho reto, assim como ele. Então, mulher de Deus, procure andar, procure colocar na sua mesa para tomar o café com você, procure colocar pessoas no seu convívio, procure se associar, em servir com pessoas que estão andando no caminho que você está andando, porque assim você vai se fortalecer para cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Assim como uma conexão pode potencializar e fortalecer, uma má conexão pode sugar a nossa fé, pode sugar a nossa força em Deus e pode trazer confusão dentro daquilo que Deus deseja para nós. Então Davi, ele soube disso, por isso ele falou: meus olhos procurarão os fiéis para que estejam comigo. E o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Aí vai uma boa dica, né? E falando sobre grandiosidade, no Salmo 104, contemplando então o nosso posicionamento diante do Senhor, de rejeitar o caminho mau, de nos colocar em um caminho reto, com boas conexões. Fazendo isso, nós precisamos também sempre voltar os nossos olhos para a grandeza e o poder de Deus.
Muitas vezes, sermos intencionais e provocar isso. Tirar os olhos daquilo que está confortável, aquilo que a gente sempre faz, porque é fácil para nós fazermos dessa forma. E colocar os nossos olhos naquele que é grande e que tem coisas maiores para nós. Ainda que essas coisas nos desafiem, nos tirem de uma zona de conforto, vale a pena olhar para o Senhor, porque Ele é grande. E já dizia o salmista no Salmo 104, no versos 19... Ele, o Senhor, designou a lua para as estações. O sol conhece o tempo exato do seu ocaso. Aleluia, esse é o nosso Deus, é aquele que designou a lua e o sol. Só isso. Quem hoje é tão pretensioso de dizer que pode... não, acho que fica melhor a lua, vai ficar no dia. Eu vou trocar. Quem pode fazer isso? Mas Deus, na sua grandeza, pôde estabelecer coisas tão grandiosas. E esse Deus é o nosso Pai. Aleluia. No verso 24, fala assim: Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. Fizestes todas as coisas com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. Quão grande é o Senhor, quão variadas são as suas obras. Eu estava meditando sobre isso e pensando, eu sou uma pessoa que, se você me conhece, eu atuo em muitas coisas, né? Como a maioria das mulheres. Eu sou uma esposa de pastor, eu acabo ministrando, eu ensino em escola bíblica, eu também tenho os meus filhos. Como dona de casa, eu organizo, limpo, cozinho, cuido de filhos. A gente costura também, né? Se você é mãe, às vezes fecha os buraquinhos das roupas. Um pouco de cada coisa a gente tem que saber fazer. Lido com crianças, com obras sociais. Então, eu parando para pensar nisso, muitas vezes eu penso que, Senhor, por que eu lido com tantas coisas diferentes? Por que não uma coisa só, né? Mas eu estava lendo sobre isso e confortou o meu coração saber que o meu Pai, Ele tem obras muito variadas e grandiosas. Sabe, mulher, Deus não nos equipou com tantos talentos, com tantas formas diferentes de servir, por acaso. Ele nos equipou para que servisse para um propósito maior. E o salmista, quando falou isso, quão variadas são tuas obras. Fizestes todas as coisas com sabedoria. A terra está cheia das suas riquezas. Eu me coloco nessa posição porque Deus, ele compartilhou da sua natureza conosco. Nós podemos sentar no nosso lar e visualizar cada coisa que tem o nosso dedo, cada obra das nossas mãos, uma costura, uma decoração, um prato, um bolo, uma cama arrumada, um livro de estudos, algo que você escreveu, algo que você compôs. Pois é, Deus nos deu essa habilidade, que nós possamos multiplicar isso para a glória dele. Amém? Porque ele é grandioso. E no 25 fala, assim é este mar vasto e espaçoso, onde movem-se seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Quando contemplamos o mar tão vasto, tão gigantesco, podemos contemplar que o nosso Deus, ele é tão grande e tão maior do que a nossa mente humana possa imaginar. E esse Deus desejou e é o nosso Pai. Um Pai íntimo, um Pai que compartilha da sua natureza conosco. Amém? Então eu quero te convidar nesse momento, contemplar a grandeza do seu Pai, que você possa fechar os olhos nesse momento e por 3 segundos imaginar um mar gigantesco na sua frente e contemplar o seu Pai. É muito mais vasto, muito mais criativo, tantos animais, tantas variedades de espécies dentro desse mar. Mas o nosso Pai ainda é muito maior e muito mais criativo que tudo isso. Aleluia! Você pode louvar a Deus por isso? Glória a Deus! Também em Salmo 106, no verso 48, vamos contemplar um pouco mais da grandeza do nosso Deus. No verso 48 fala assim, bendito, eu estou lendo a versão amplificada.
Bendito, carinhosamente, com grato louvor, seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga amém. Louvai ao Senhor. Aleluia! Esse é o nosso Deus maravilhoso, bendito, e que ele seja louvado de geração em geração, para todo sempre, porque ele é grande e poderoso. Nós não estamos sozinhas. Servimos a um Deus e temos um Pai que é grande, que é bom, que é poderoso. Aleluia! Salmo 107 também fala: louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque sua benignidade dura para sempre. Aleluia, não tem fim, a benignidade, a bondade do Senhor, ela se estende de geração em geração. Ele é grande. Que nós possamos tirar os nossos olhos de situações pequenas, de circunstâncias pequenas que tentam nos puxar, nos paralisar e colocar os nossos olhos no Senhor, porque Ele é grande e Ele tem grandes coisas ao nosso respeito. Amém? A sua grandeza é poderosa e Ele manifesta a sua bondade de geração em geração. Amém, mulher? Esse é o texto que nós vamos meditar hoje. Esses foram os textos, né? Foi mais de um verso. E eu quero, nesse momento, que nós possamos elevar os nossos olhos, como o salmista disse, e bendizer um Deus que é grande e poderoso. Que nós possamos, nesse momento, tirar os nossos olhos, como o salmista disse, eu coloco os meus olhos, eu me condiciono a um caminho reto. Vamos tirar os nossos olhos daquilo que é pequeno, daquilo que é embaraçoso, daquilo que suga as nossas forças e vamos direcionar o nosso caminho, os nossos olhos para um Deus que é grandioso e que é poderoso nas nossas vidas. Amém? Compartilhe aí com mais mulheres, guarde essa palavra no seu coração e pratique ela, porque Deus é grande na sua vida. Amém? Até o próximo devocional.